Os resultados da Universidade do Porto são em tudo fantásticos. As empresas e os empresários, novos empresários e jovens empresários ligados aos domínios tecnológicos, ligados também à Universidade do Porto, mas também à Universidade Católica, fazem coisas muito para lá do que seria pensável se apenas olhássemos para a escala e para a localização geográfica e para a riqueza. Do plano cultural, a mesma coisa. O Porto é capaz de sustentar, de manter, de gerir e de fazer desenvolver Serralves, a Casa da Música. Fazer Príncipes. Fazer uma escola de arquitetura que sucessivamente encanta o mundo inteiro. E isso é uma força que está muito para lá dos condicionantes e daquilo que seriam, hipoteticamente, as potencialidades e as virtualidades do Porto. Mas essas pessoas, esses arquitetos, esses professores, esses investigadores, esses empresários, que fazem coisas fantásticas para o mundo, essas pessoas não são elites do Porto, são elites no Porto. São elites do próprio ponto de vista globalizado, elites para o mundo, se quiserem, mas que não desligam a pertença à cidade e ao espírito da cidade dos seus próprios sucessos. Muitas vezes até contra as próprias condições que a cidade lhes oferece. Muitas vezes resistindo contra os obstáculos e as dificuldades que a própria cidade lhes oferece. Estava a olhar ali para o Miguel e a pensar na música, onde isso também acontece. Eu tenho uma enorme inveja, porque o Miguel é um médico na reserva, um advogado na reserva, músico em todas as horas, e eu gostava exatamente de ser isso, e sou ao contrário. E também, portanto, na música e na cultura, o Porto tem essas realizações muito para lá dessas suas limitações. A elite do Porto é hoje uma evidência. As coisas que faz o Ipatimupa, tudo isto que eu citei, são hoje evidências para o mundo, já não são em função de Lisboa, são coisas, se quiserem, de Portugal e do mundo, mas de pessoas que teimam em afirmar a sua pertença à cidade. Por exemplo, pensemos num vulto da cidade, como, por exemplo, Artur Santos Silva. Não se pode dizer que faz parte da elite do Porto. Faz parte de uma elite que está ligada ao Porto, de uma elite que ultrapassa essas fronteiras, mas que não se desliga do Porto, e nesse sentido o Porto terá até também muita gente no mundo que faz parte dessa elite cultural e criativa e empreendedora e que tem o Porto no seu espírito, mesmo estando fora daqui. Mas voltemos às coisas, à realidade. Se há hoje uma dificuldade em oferecer carreiras e oferecer fixação a todos os jovens de Portugal, não é? Não dispenso-me de falar muito sobre esse tema. A verdade é que no Porto essas dificuldades são muito maiores. Começo por fazer uma declaração de interesses sem o que me julgariam profundamente hipócrita. Eu tenho 4 filhos e 3 estudam em Lisboa. A razão pela qual, quer dizer, eu posso encontrar uma explicação verdadeira para a primeira, porque era uma questão do curso e dos professores que eu achava que estavam lá. Para a segunda já não tenho a mesma explicação. Para a terceira volto a ter argumentos de eficiência do tipo escala e logística em Lisboa, que eu tinha de aproveitar as sinergias e ficava-me até porventura mais barato. Mas a verdade é que elas escolheram Lisboa com a ideia de que a rede de contactos que se faz durante a universidade é uma rede importante para a vida e que Lisboa tem mais oportunidades ou oportunidades mais rápidas do que o Porto. Bom, isso é uma realidade absolutamente indesmentível. Eu ainda hoje vi as estatísticas sobre a empregabilidade dos cursos de engenharia no Porto e, portanto, esse problema não existe para algumas
faixas, de algumas áreas, mas esse problema existe em geral. Se o que querem é que eu lhes diga um bocado o que eu conheço da minha experiência na advocacia, isso é absolutamente, lamento dizer-lhes, absolutamente indiscutível. As oportunidades que existem, a massa crítica que existe, as possibilidades que existem em Lisboa são completamente diferentes das que existem no Porto. E nos vários domínios da gestão também diria exatamente o mesmo. E, portanto, hoje, inclusivamente, para ser sincero, há uma coisa que atrai muito os jovens, que é a possibilidade de trabalharem e estudarem, de fazerem pequenos trabalhos ocasionais e estudarem ao mesmo tempo, e o Lisboa oferece aos jovens estudantes universitários uma panóplia constante e muito alargada e muito democratizada de possibilidades de trabalharem desse modo. Não sei se isso é sustentável, nem é futuro, mas isso existe realmente. E, portanto, quer dizer, há uma lei de bronze, a economia é a economia. A economia condiciona, obviamente, o futuro das pessoas e a colocação das pessoas. Não é possível, não havendo desenvolvimento económico ou havendo declínio económico, não é possível, salvo os casos do empreendedorismo. Mas eu suspeito que vamos também ouvir as dificuldades do empreendedorismo no Porto e dos jovens portugueses ou das gerações novas no Porto, têm muitas dificuldades e têm de vencer muitos obstáculos e, portanto, não é possível fixar os melhores nem os mais capacitados sem uma estrutura económica envolvente capaz de absorver essas pessoas. E vale a pena dizer que no Porto, ou à volta do Porto, existem muitas empresas, grandes empresas e médias empresas, que lutam para se manter no Porto. Mas lutam com dificuldades e com custos de contexto muito elevados. E fazem disso um princípio, ou se quiserem até um valor, a sua presença no Porto. Mas muitas vezes ameaçada, até por causa do facto de muitas delas se terem de voltar para o exterior e não terem mais negócio no próprio interior do país. Olhamos para muitas das grandes empresas em Portugal, no Porto, que estão no Porto ou à volta do Porto, e os objetivos delas são fazerem coisas fora daqui. É evidente que isso não implica sempre utilizar pessoas fora daqui, também podem utilizar as pessoas que saem daqui, das universidades ou que são formadas aqui, e fazem também, mas há essa limitação. O Porto não vai fixar essas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam trabalhadores dessas empresas, porque essas empresas também não têm, neste momento, emprego para dar no Porto. Portanto, existe essa condicionante económica que eu acho que em alguns domínios se começa a vencer. Há alguma esperança para os velhos setores industriais, exportadores, começam a ter outra vez outras oportunidades e uma realidade mais atrativa. Se bem que, eu tinha muitas coisas para dizer, mas tenho que me cingir ao tempo, a Bárbara corte quando entender, se bem que, no outro aspecto da pergunta colocada pelo tema, o papel, se existe renovação, se existe, portanto, mobilidade, se os novos vão substituindo os mais velhos na vida do Porto, eu acho que se pode dizer que isso é sim em alguns casos e não é definitivamente assim noutros. Eu posso ter uma visão curta, mas veja bem, na política, quem foram as grandes revelações que saíram do Porto nos últimos tempos? Desculpem, mas eu só me lembro do Paulo Rangel e do Diogo Feio, e talvez exista aqui alguma amizade da minha parte, mas mesmo esses duas não são duas pessoas da nova geração, cada vez há menos distância entre a minha e a deles. E são belíssimas revelações para a política, em todos os sentidos, no plano humano, no plano dos valores, no plano da eficácia, no plano
da ligação ao bem comum, mas são essas as revelações. Não creio que haja, que tenha havido nos últimos tempos no Porto uma grande modificação na política. Mas, do outro lado, não tendo tempo para falar de tudo, do lado da renovação, por exemplo, nas lideranças das empresas familiares, eu acho que muitos dos grupos do Porto ou à volta do Porto têm tido imenso sucesso a fazer essa mudança. Eu acho que, permitam-me que não fale muito ficaria embaraçado se falasse em muitos nomes de empresas, mas as empresas mais conhecidas, os grupos mais conhecidos do Porto ou tidos como do Porto, no conceito de Lisboeta, embora eu saiba que Tomar é norte para Lisboa, e eles costumam dizer sempre, vocês lá no norte e em Tomar, vocês têm muita graça, fui ao convento de Cristo lá, vocês lá no norte são fantásticos, mas mesmo num conceito nosso do que é o Porto e do que é o entorno do Porto, as grandes empresas estão a ter renovação das próprias lideranças, mesmo quando são dentro dos grupos familiares. Eu posso dizer, eu acho que isso se passa na SONAI, eu acho que isso se passa no Grupo Amorim ou nas diferentes áreas do Grupo Amorim, eu acho que isso é totalmente visível, por exemplo, na RAR, eu acho que isso é em muitos outros, do turismo, mesmo da indústria tradicional, mais a norte, a renovação das próprias lideranças familiares está a ser feita com sucesso, com mobilidade e com espaço para as pessoas. De modo que, para passar a palavra, depois poderemos voltar aqui, eu tenho a ideia de que o Porto faz um esforço gigantesco, ou melhor, instituições e pessoas do Porto, que são elites do mundo, fazem um esforço enorme para fixar as pessoas no Porto. Não fazem disso o seu principal objetivo, mas a sua presença e o seu espírito acabam por fazer isso. Há pessoas que são do mundo, mas não conseguem ser desligadas do Porto e, portanto, é esse seu exemplo moral, esse seu espírito é sempre, e o seu sucesso é um efeito de fixação. As universidades fazem imenso por isso, as empresas fazem imenso por isso, mas há uma dura lei económica que, no médio prazo, vai fazer com que, ainda que transitoriamente, percamos os melhores. E eu, sinceramente, acho que não devemos pôr os nossos filhos cobaias de uma experiência de resistência ao centralismo ou a essa força centrífuga. E, portanto, essa adaptação das pessoas e do mercado faz parte da vida, mas eu acho que o Porto, repito, mostra capacidade de rejuvenescer, capacidade de renovação e faz muito pela fixação, muito mais, como um grande centro europeu, muito mais do que seria admissível olhando simplesmente para a sua dimensão, para a sua riqueza e para a sua população. Mas depois voltamos. Já voltamos. Há 20 caminhos possíveis a partir das várias coisas que o António Lobo Xavier partilhou connosco. Eu começava por uma mais simples e direta, que é: alguma vez pensaram em ir para Lisboa? Miguel. Boa noite a todos, desde logo, é um prazer estar aqui. Essa pergunta responde-se sem grande hesitação, mas com uma pequenina reflexão que eu gostava de deixar aqui. O Porto precisa do Porto. O Porto precisa do mundo que existe dentro do Porto. Eu tendo a pensar sempre que... Eu adoro os meus vizinhos, não me levem a mal, mas tenho com eles uma relação de condomínio. E, portanto, eu gosto imenso de Portugal, é evidente. Mas tenho com Portugal muito mais uma relação de vizinhança do que com o Porto tem uma relação de família. Mas eu adoro os meus vizinhos. Mas eu digo isto porque eu acho que o Porto precisa do Porto que há dentro do Porto, do mundo que há dentro do Porto. E, portanto, respondendo objetivamente, não me passou pela cabeça para Lisboa. Não porque eu acho que o Porto precisa decisivamente de mim, era o que faltava. Mas acho que eu posso, apesar de tudo, ser mais feliz aqui.